Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de meditar com você um texto da Palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 2. Quero ler aqui 6 versículos da Palavra do Senhor, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Sabemos que conhecemos a Deus se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Apóstolo João, os estudiosos da palavra de Deus vão entender o que eu estou falando. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Devido a essas palavras meigas, meus filhinhos, ele tem esse cuidado em falar com seus discípulos, seus seguidores. E ele deixa bem claro aqui para nós de que forma nós devemos proceder quando nós dizemos que conhecemos a Deus. Interessante que essa palavra conhecer na Bíblia é até um sentido muito profundo. É um sentido íntimo. Porque quando a Bíblia vai falar lá em Gênesis, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia vai falar que um homem, ele pousou com a mulher ou deitou com a mulher, ele fala, então Adão conheceu sua mulher. Então Abraão conheceu a sua mulher. A palavra conhecer na Bíblia dá um sentido de intimidade. Então quando nós falamos que conhecemos a Deus, nós realmente temos que ter um relacionamento íntimo com Deus no sentido de conhecer Ele em todos os sentidos. Não só apenas dizer com a boca, e não proceder como nós dissemos. Então ele deixa claro, sabemos que nós conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que obedece os mandamentos, então esse conhece a Deus e ama a Deus. O versículo 4 ele diz assim, aquele que diz eu conheço, mas não obedece os mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Então, de que forma você se aperfeiçoa? De que forma você entra numa intimidade com Deus e passa a conhecê-lo verdadeiramente? Aquele que conhece a sua palavra, que obedece a sua palavra. Quando nós vamos obedecendo a palavra, conhecendo a palavra, automaticamente esse amor vai aperfeiçoando. Quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais nós amamos ou nós odiamos. No caso do nosso Deus e a sua palavra, quanto mais você conhece a Deus, eu tenho certeza que mais você vai amar a Deus. Porque você vai ver que Ele tem um plano maravilhoso. Que Ele entregou o seu Filho para morrer, ressuscitou ao terceiro dia. Essa história é verídica, essa história bíblica, ela nos traz ânimo, coragem, entusiasmo. Então, quando você conhece a palavra, esse amor se aperfeiçoa em você. E aí o versículo continua dizendo, desta forma, sabemos que estamos nele. Desta forma, sabemos que estamos nele. De que forma? Obedecendo a sua palavra. Aperfeiçoando esse amor. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Está aqui. Eu creio que 2 afirmações. Primeiro, nós temos que conhecer a Cristo para dizermos que nós amamos, para ter certeza dessa morada celestial. Segundo, nós temos que andar como Jesus andou. De que forma Jesus andou? Nós vamos ver nos evangelhos. Nós vamos ver a forma como Jesus procedeu. Ele se entregou com morte para morrer na cruz do Calvário, para pagar os meus pecados, para pagar os seus pecados. Jesus entregou a sua vida. E você está disposto a isso? Será que nós estamos dispostos a isso? Essa palavra eu queria deixar para você nesta manhã, nesse dia. Vamos amar a Deus. Vamos obedecer os seus mandamentos.
se você quer realmente participar da morada celestial, se você quer realmente participar do reino de Cristo, você tem que dizer que ama, você tem que dizer que conhece, mas se você não obedece os mandamentos, tem alguma coisa errada. O amor de Deus não está aperfeiçoado em você. O amor de Deus não está em você. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Ela é a boca de Deus, né? Um ditado popular bem conhecido. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. E a Bíblia está dizendo, aquele que diz que conhece, mas não obedece, é mentiroso. E a verdade não está nele. Que o amor de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Você possa conhecer a Cristo na sua profundidade. Não apenas de ouvir falar, como diz Jó, mas de ver verdadeiramente os seus feitos. Ver a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Através dessa transformação, de que forma essa transformação pode vir? Conhecendo a palavra, lendo a palavra, se aperfeiçoando no amor de Cristo. Deus te ama, Cristo te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O inferno não é o seu lugar. O inferno é para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano. Somente para aqueles que não creem no Senhor Jesus. Somente para aqueles que zombam da palavra, que não creem na palavra. Somente para aqueles que andam, né, como se nada disso fosse acontecer. Comendo, bebendo, casando, dando sem casamento, farriando, não se preocupando com a vida de santidade. Esse sim, infelizmente, o céu não é o seu lugar. Mas aqueles que obedecem a Cristo, aleluia, tem por garantia, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores, nossos pecados. Como diz a palavra, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Que Deus continue te prosperando e nós todos possamos entender essa palavra. Dizer que conhecemos a Cristo, mas também obedecer os seus mandamentos. Caso contrário, tem alguma coisa errada. E andar como Jesus andou. Né? Andar como Jesus andou. Deixando de fora todos os prazeres da carne. Todos os prazeres da carne. Deixa tudo para fora. Deixa tudo de lado. E siga Cristo. Pegue a sua cruz e siga. O Evangelho é para aqueles que tomam a decisão de pegar a sua cruz e seguir a Jesus. É fácil? Para aqueles que não têm o amor de Deus, é difícil. Mas para aqueles que conhecem a palavra, eles lutam e perseveram com luta, com dificuldade, mas nunca desiste do seu compromisso de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de amar Ele acima de todas as coisas. Amém? Que Deus assim nos abençoe e continue nos dando esta oportunidade de amá-lo como Ele nos amou. Amém? Amar o nosso próximo como nós mesmos, enfim, cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero encerrar dizendo como o apóstolo João, meus filhinhos, eu falo isso com muito amor no coração, para que vocês entendam que o céu é o seu lugar. E para que isso aconteça verdadeiramente, obedeça os mandamentos do Senhor. Ama o Senhor acima de todas as coisas. Ande como Ele andou. Como Jesus andou. Pesquise nos evangelhos, você vai ver como Jesus viveu, como Jesus andou. Então você vai ver realmente um modelo de vida excelente. Que Deus abençoe e Deus nos dê uma próxima oportunidade para junto nós meditarmos a sua palavra. Amém? Deus abençoe.